A escolha do pediatra é uma das decisões mais importantes no processo de se tornar mãe, de se tornar pai. Não é uma coisa que você faz abrindo o livrinho do convênio e vendo qual é o mais perto de casa. Em geral, você vai receber indicações de pessoas da sua família ou de amigos, ou então você vai assistir um vídeo no YouTube ou um programa de televisão e que o discurso daquele profissional te toca de alguma maneira, você sente que tem uma afinidade com a tua forma de pensar. Mas o mais importante de você ter em mente nesse momento é que, ainda que a sua melhor amiga te fale, você vai nesse, porque esse é o melhor pediatra do Brasil. Isso não existe. Aliás, não existe em relação a nenhum profissional de saúde. O melhor do Brasil. O que existe é o melhor pediatra do mundo para você, para o seu filho. E o melhor pediatra do mundo para a sua família vai ser aquele com quem você consegue estabelecer uma relação de empatia, de confiança. Uma relação onde existe disponibilidade e aonde você se sente seguro ou segura porque você sabe da experiência desse profissional. Na verdade, todos esses fatores se misturam, porque quando você sente que tem uma disponibilidade, desse profissional em te ouvir nas tuas ansiedades de mãe de primeira viagem, de pai de primeira viagem, quando ele consegue estabelecer uma relação de empatia suficiente para perceber que essas ansiedades não significam uma falta de confiança, não é que você não acredite na experiência do profissional, simplesmente você às vezes se sente um pouco perdida e algumas pessoas têm mais ou menos dificuldade de lidar com isso. Quando tudo isso se estabelece, aí sim você consegue realmente estabelecer um diálogo aberto com o seu pediatra. Isso é um fator fundamental. E quando eu falo de um diálogo aberto, é nas duas vias. É ao mesmo tempo eu confiar que quando o meu médico que eu escolhi me diz, o seu filho tem isso e ele precisa tomar este remédio, eu vou confiar naquilo que esse profissional está me dizendo e ao mesmo tempo esse profissional vai estar aberto para dialogar comigo. Se eu falo, ai, mas você acha, a gente já vai dar esse antibiótico, você não acha que é um remédio muito forte? Porque isso os pediatras ouvem muito e alguns se sentem, de certa forma, atacados com esses questionamentos, mas quando existe essa relação de empatia, ele vai poder conversar com você e falar, olha só, eu acho que é muito arriscado, a gente não dá esse remédio agora. Por isso, por isso, por isso. Eu entendo a sua ansiedade, mas para o bem do seu filho, eu realmente acho que a gente precisa entrar com essa conduta. Ou então ele vai dizer, olha, se você está se sentindo insegura, tudo bem, vamos esperar 48 horas para ver como é que ele responde, mas mais do que isso, eu acho arriscado a gente esperar. Esse diálogo, ele precisa acontecer nessa relação saudável que eu estou aqui defendendo entre você e seu pediatra. Mas da mesma maneira, esse profissional ele está depositando a confiança dele em você. Então, no momento em que ele prescreveu uma conduta, um remédio que seja para o seu filho, e você resolve que você não vai dar porque esse remédio é muito forte. Não quero dar esse remédio para o meu filho, eu prefiro tentar outra coisa, eu prefiro esperar, mas eu não digo para o meu pediatra, porque eu fico melindrada, eu não estabeleci essa relação de empatia e confiança, então eu não falo para ele, a criança não melhora, o pediatra não está entendendo por que a criança não melhorou, porque afinal de contas na cabeça dele você está dando remédio, e aí quem sai perdendo é a criança. Que na verdade é o foco principal, ali não se trata de uma relação onde quem está certo, quem está errado, e sim trata-se de uma relação em que todos querem o bem daquela criança.
Então é muito importante você escolher um profissional que esteja disponível para você, que esteja disponível para te acolher, né, nos seus medos, para te acolher nas suas angústias de mãe ou de pai de primeira viagem, mas que você também esteja disponível para compreender que às vezes tem uma criança mais grave que vai exigir a atenção daquele pediatra antes do seu filho. É claro que para a mãe, para o pai, o filho é único no universo. Não tem nada mais importante no universo do que aquela febre do teu filho. Mas o pediatra, por mais dedicação que ele tenha, pode ser que na hora que você mandou o WhatsApp para ele esteja numa sala de parto. Ou pode ser que ele esteja atendendo uma criança que está realmente numa grande emergência. Ou pode ser que ele esteja tomando banho. Ou pode ser que naquele instante ele não esteja podendo atender o telefone. Então, a gente também ter essa disponibilidade interna, a gente que eu digo como mães, como pais, de, às vezes, relativizar um pouco, né? Eu mandei o WhatsApp, ele não me respondeu imediatamente. Se realmente é grave, é emergência, de fato, eu vou insistir, eu vou telefonar. Mas se não, calma. Né? Eu fui muito feliz realmente na escolha do pediatra do meu filho, por todas essas razões que eu estou colocando, né? Ele tem uma experiência incontestável e por diversas vezes eu precisei dessa experiência e ele nunca me deixou na mão, mas sobretudo pela relação que ele fez com o meu filho. O Dudu, meu filho, desde que ele era muito pequeno, ele tem uma relação de tanto afeto, de tanto amor e tanta confiança com o médico dele, né, que eu me lembro, assim, ele pequenininho, eu sabia quando ele realmente não estava se sentindo bem, quando ele falava, mamãe, liga para o tio Felipe. E até hoje, né, quando tem alguma coisa que realmente eu vejo que o bicho está pegando, não adianta eu falar, não adianta meu marido falar, ele quer a opinião do tio Felipe. Mãe, liga para o tio Felipe. E assim, eu sei que ali tem uma relação realmente de amor entre eles, que é a coisa mais linda. E não é à toa que os grandes pediatras e as grandes pediatras, não estou querendo colocar aqui que só existem os pediatras, hoje tem tanto essa questão do uso do pronome, né? Mas a gente vê cada vez mais eles tratando adolescentes e tratando jovens adultos, porque eles estabelecem essa relação com os pais, mas também com o paciente deles, né? Isso é tão importante. Eu tive uma paciente minha, como fisioterapeuta, né? Que ela morou alguns anos nos Estados Unidos e ela me contou que, né, tem um tipo de conduta médica nos Estados Unidos que é um pouco diferente da nossa aqui no Brasil. E o filho dela tinha 4, 5 anos de idade na época que eles moravam lá, e quando ela levava o filho ao pediatra, sempre era uma pediatra que falava com ela sempre como se a criança não estivesse ali, jamais se dirigia ao menino como se ele realmente não estivesse ali. O assunto, ela examinava e o assunto dela era com a mãe e ponto. E assim, depois de algumas consultas, o menino, ela falou que ele puxou a manga do jaleco dela e falou para ela assim, I like Star Wars, né? Eu gosto de Guerra nas Estrelas. E assim, foi uma forma que ele, lá com os 5 aninhos dele, tentou se conectar com aquela médica, tentou estabelecer algum tipo de contato com ela. Bom, segundo a minha paciente, a médica, e não deu muita bola. Mas pensa nisso. Na hora que você fizer a tua entrevista prévia, porque muitas vezes a gente
a gente faz, né, durante a gestação ou durante o processo de espera de uma adoção, a gente faz algumas entrevistas com diferentes pediatras, já para conversar, já para sentir um pouco justamente essa empatia. Pensa nisso. Nas primeiras consultas também, o quanto esse pediatra inclui o teu filho nessa rede, porque teu filho vai crescer e não é que você não possa trocar, né? Escolhi, o pediatra fez minha sala de parto para sempre, eu tô presa. Não, mas quanto mais esse profissional puder realmente acompanhar teu filho ou tua filha, desde o nascimento, ele conhecer de perto a história daquele nascimento, o desenvolvimento do teu filho no primeiro ano de vida, ele ter esse acompanhamento, as vacinas e etc., até a chegada da adolescência e aquele dia doloroso em que o pediatra vai dizer para o seu filho: sinto muito, acho melhor você procurar um clínico geral, porque afinal de contas você está com 25 anos, não tem mais como você vir aqui no meu consultório. É uma história que é muito mais do que uma história médica. É uma história de afeto, é uma história de confiança e é uma das relações mais importantes que você vai ter ao longo de todo esse processo lindo.